Tem milagre que não vem com trombeta, não vem com aviso. Ele vem no silêncio de um dia comum. Às vezes, a resposta que você tanto ora chega disfarçada de rotina, de um bom dia qualquer, de um detalhe que parecia insignificante. É aí que Deus se revela, nos bastidores da nossa pressa, nos gestos simples que quase não percebemos. Hoje, pode parecer só mais um dia. Mas e se for o dia em que o céu decidiu te surpreender? Fica comigo até o fim desse vídeo, porque essa mensagem pode ser o toque de Deus que você nem sabia que precisava. Há dias em que tudo parece igual. O despertador toca, o corpo se levanta, o mundo continua girando no mesmo ritmo de sempre. E mesmo assim, há algo invisível sendo movido nos bastidores da nossa rotina. Porque o céu trabalha em silêncio e muitas vezes os maiores milagres não chegam acompanhados de sinais grandiosos, mas vêm escondidos na simplicidade de um dia comum. Deus não precisa de espetáculo para agir. Ele é especialista em transformar o ordinário em extraordinário. E enquanto muitos esperam uma grande virada, Deus surpreende com um toque sutil, com uma resposta pequena que carrega um propósito eterno. A vida com Ele é assim, cheia de encontros disfarçados, de bênçãos camufladas e de começos que parecem nada, mas que no tempo certo se revelam tudo. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmos 118, 24. Se o seu coração está cansado de esperar algo novo, respira, porque o novo de Deus nem sempre vem com barulho, mas sempre vem com propósito. Às vezes, o que você chama de rotina é o terreno onde Deus decidiu plantar algo eterno. É nos dias em que tudo parece comum demais que o céu pode estar costurando silenciosamente um recomeço. Porque o milagre, na maioria das vezes, não chega com som de trovão, nem com o céu se abrindo em luz. Ele se encaixa no seu cotidiano, como se sempre tivesse estado ali. O detalhe é que, por estarmos ocupados esperando algo grandioso, deixamos de perceber o sutil. E Deus é especialista em se esconder na simplicidade. Não é que Ele esteja demorando, é que Ele está preparando você para reconhecer o extraordinário dentro do que parece comum. Ou seja, antes de mudar sua volta, Deus muda seu olhar. E isso por si só já é um milagre. Tem gente que no meio do cansaço acha que a vida estacionou. Mas não é estagnação, é amadurecimento. Quando o coração se aquieta, quando as coisas parecem estar apenas seguindo, Deus está lapidando a alma para perceber a beleza de uma resposta que já está vindo. Às vezes é um encontro inesperado, uma ligação que você quase não atendeu, uma ideia que surge no silêncio. Tudo isso pode ser Deus usando meios naturais para trazer o sobrenatural. Você entende? O milagre que chega no comum tem mais poder de transformação do que aquele que vem no espetáculo, porque muda sua visão, não só sua situação. E por isso, continue comigo nesse vídeo, porque ainda tem uma chave que pode virar sua forma de ver o que está acontecendo à sua volta. O que você vive hoje talvez seja apenas o cenário onde Deus vai fazer nascer algo novo. É como acordar num dia qualquer e não imaginar que ali haverá uma conexão, uma resposta, uma cura, como se tudo fosse só mais um capítulo igual. Mas então, algo muda. Uma paz te alcança sem explicação. Uma palavra atravessa seu peito como uma flecha cheia de sentido. Ou uma pequena mudança abre um novo caminho. E isso é Deus dizendo: eu estive aqui o tempo todo. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque essa mensagem está alinhada com o tempo que você está vivendo. Há algo no ar, algo no espírito, algo no invisível. E Deus quer que você perceba. Quantas vezes você pensou que estava só resolvendo coisas normais, indo ao trabalho, cuidando da casa, mexendo no celular, e de repente algo acontece que muda o curso da sua vida? Não foi coincidência, foi providência.
Porque o milagre que chega camuflado de normalidade é aquele que carrega o toque do Pai. Ele não vem para chamar atenção, ele vem para cuidar. E muitas vezes o cuidado dele parece pequeno, mas sustenta você por dentro. É como diz Lamentações 3:23. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é só poesia, é promessa. Ou seja, cada novo dia carrega consigo uma porção de graça que você ainda não conheceu. Por isso, não desconsidere o hoje. Ele pode ser o portal para algo eterno. Eu me lembro de uma moça que me contou que estava num dia qualquer, normal, cansada, voltando do trabalho, e decidiu ouvir uma mensagem no ônibus. Sem esperar, aquela palavra acendeu uma esperança que ela já tinha enterrado. Naquela mesma semana, ela teve uma conversa com alguém que abriu uma nova porta profissional. Nada disso parecia milagre. Até ela perceber que tudo começou quando ela decidiu escutar aquela voz no ônibus. Você entende? Foi só mais um dia. Mas naquele dia Deus a lembrou de que não tinha esquecido dela. Ou seja, os céus não precisam de cenário especial para agir, só de um coração que está disposto a ouvir. Você pode estar vivendo algo assim agora. O dia de hoje pode parecer repetição, mas no céu nenhuma página é em branco. Deus está escrevendo mesmo quando você acha que Ele está em silêncio. E mais, Ele não escreve com pressa, Ele escreve com precisão. Às vezes, o que você sente como espera é só Ele segurando você no tempo certo da colheita. E quando ela vier, você vai lembrar que começou num dia qualquer. Como quando você olha para trás e percebe, aquele dia mudou tudo. Por isso, não menospreze os pequenos começos, como diz Zacarias 4:10. São eles que preparam o caminho para o que ninguém vê chegando. E sabe por que esse tipo de milagre é tão especial? Porque ele te molda sem te assustar. Ele entra devagar, cura o que estava ferido, acalma o que estava agitado e ensina a valorizar o agora. Deus não está atrasado, Ele está sendo intencional. E você vai perceber que o que parecia demorado era, na verdade, Deus construindo você por dentro. E isso é mais precioso do que qualquer bênção visível. Então respira. O céu não parou, apenas está te surpreendendo de um jeito novo. Talvez você tenha se identificado com tudo isso. Talvez você esteja vivendo esse tempo onde tudo parece igual, mas seu coração sente que algo está sendo gestado. E é o tempo de confiar em Deus, mesmo sem ver os sinais. É o tempo de crer que Ele age quando tudo parece neutro. Como foi com Eliseu, que só orou e a chuva veio, o milagre estava no ar antes da nuvem aparecer. Assim é com você, o invisível já está em movimento. Continue, persevere, repare mais, porque às vezes o céu já te respondeu, só falta você perceber. Tem dia que amanhece sem brilho, sem pressa, sem nada de diferente, e ainda assim, Deus escolhe esse tipo de dia para mudar tudo. Porque é no ordinário que Ele mais gosta de se revelar. A grandeza dele se manifesta no silêncio, na pausa, no momento em que ninguém está olhando. Quando tudo parece normal, Ele se aproxima e não precisa anunciar. Ele só entra no ambiente, entra na mente, entra no coração e transforma. Porque o que o céu valoriza não é o espetáculo do momento, mas a abertura da alma. Ou seja, quanto mais disponível você está por dentro, mais surpreendente será o que vai acontecer por fora. É comum esperarmos o milagre no grito, na força, na urgência, mas Deus, muitas vezes, escolhe a leveza. Ele age em detalhes, e o detalhe tem poder. Um e-mail que chega, uma conversa que parecia banal, um pensamento bom que surge do nada e muda seu dia. Tudo isso pode ser Deus operando. É como quando você está no trânsito e do nada uma música fala exatamente com o que você sente. Ou como quando alguém te diz uma frase que nem tem noção do quanto te tocou. Isso é cuidado. Isso é milagre em forma de cuidado emocional. Ou seja, Deus cuida da sua fé, mas também da sua mente, do seu emocional, da sua alma cansada.
Ele sabe a hora de falar contigo. E se você está aqui agora, ouvindo essa mensagem, pode ser Ele usando até minha voz para alcançar algo aí dentro. Continua comigo, porque daqui a pouco quero te mostrar algo que pode ser resposta. A vida tem dessas. Você acorda achando que o dia vai ser só mais um, e no meio do caminho o invisível se movimenta. Deus faz isso. Ele quebra rotinas para renovar certezas. E sabe por quê? Porque Ele não quer que você dependa de sinais visíveis para confiar. Ele quer que você aprenda a perceber os sinais invisíveis. A fé madura reconhece o agir de Deus, mesmo quando os olhos não veem mudança. E isso não é frieza espiritual, isso é profundidade. É como uma árvore que cresce debaixo da terra antes de mostrar os frutos. Ou seja, só porque não apareceu ainda, não significa que não esteja acontecendo. Isaías 64:4 diz: Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha enquanto você espera, mesmo que tudo à volta pareça igual. Tem gente que está ouvindo essa mensagem agora e está passando exatamente por isso, vivendo dias comuns, sem sinais claros, mas com um sentimento estranho de que algo está por vir. E está mesmo. É como se o céu estivesse te preparando para uma notícia, uma virada, uma confirmação. Mas antes disso, Ele está te ancorando emocionalmente. E isso é essencial. Deus fortalece seu interior antes de entregar algo novo no exterior. Porque se a bênção chega antes da maturidade, ela pode se perder. E o Senhor não desperdiça promessa. Então, se o céu está em silêncio, talvez Ele esteja apenas calibrando o seu interior. E isso é amor. Amor que protege. Amor que ensina. Amor que prepara. Continue aqui, porque mais à frente eu quero te conduzir a uma reflexão que pode abrir seus olhos espirituais. Algo que talvez você não tenha enxergado ainda. Imagine que sua vida é como uma estrada e cada passo seu está sendo guiado, mesmo quando parece aleatório. Tem coisas que você passou ontem que só vão fazer sentido amanhã, porque Deus é intencional. Ele organiza os seus dias com precisão. Até os desencontros têm propósito. Até as esperas têm direção. Você pode ter cruzado com alguém na semana passada e achado que foi por acaso. Mas talvez aquele encontro vá se tornar importante daqui a alguns meses. Deus costura os detalhes com paciência. E quando a costura dele se revela, tudo faz sentido. Por isso, mantenha o coração em paz. O dia comum de hoje pode ser o início de algo eterno. Sabe, tem gente que ora por anos esperando algo grandioso e no fim, quando acontece, percebe que tudo começou num gesto simples. Como aconteceu com aquele funcionário que achava que nunca ia ser notado, mas um colega citou o nome dele numa reunião e isso mudou tudo. Ou aquela mulher que sentia que ninguém a via, até que um gesto de gentileza reacendeu nela o valor próprio. Deus usa pessoas. Deus usa momentos. Deus usa o que você menos espera. Ele não depende do extraordinário para fazer o impossível. Ele é o extraordinário dentro do simples. E isso não é pouca coisa. Isso é o modo divino de agir. Ele não precisa provar nada. Ele só age. Age quando o coração está aberto, mesmo sem entender. Pensa comigo. Jesus, por exemplo, teve momentos poderosos em meio à simplicidade. Não era o palco, nem a multidão, nem os rituais que determinavam a ação. Era a entrega, o coração, a abertura para o toque. E com você não é diferente. O que Deus quer de você hoje não é esforço para impressionar o céu, mas sinceridade para receber o que já está vindo. A fé não está em fazer mais, está em confiar mais. Confiar quando parece pequeno, confiar quando parece comum, confiar mesmo quando não parece nada, porque é ali que o milagre costuma nascer. Como diz Provérbios 3, 5, 6.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então receba essa palavra como um lembrete. O milagre pode estar chegando e você nem percebeu ainda. Pode estar dentro de uma ligação que você vai receber, num reencontro inesperado, numa inspiração que vai surgir enquanto você lava a louça. Sim, até nisso. Deus fala até enquanto você faz o que acha irrelevante, e esse é o poder dele, transformar o cotidiano em cenário de cura, de renovo, de resposta. Você não precisa mudar tudo para viver o novo, basta estar sensível, basta estar presente, porque Deus está no hoje, Ele age agora, Ele te vê agora, e se você crê, comenta aqui: eu estou pronto para reconhecer o agir de Deus. Isso ativa sua fé, isso honra o céu. E pode ser que hoje, ainda hoje, algo comece a mudar, como se fosse só mais um dia. Mas não é. Tem dias que parecem tão simples que chegam a ser invisíveis. Mas para Deus não existe dia qualquer. Cada manhã que você acorda é uma nova chance de recomeçar por dentro. O céu não desperdiça nem os momentos que você acha pequenos demais. Às vezes, é numa segunda-feira silenciosa ou numa tarde comum em que você recebe um toque do Espírito Santo que muda tudo. Muda seu humor, sua percepção, sua fé. E sabe o mais bonito? É que Deus não faz alarde, Ele não invade com barulho, Ele entra com ternura. Ele visita a alma em silêncio, como quem respeita o que você sente, mas ao mesmo tempo sabe o que você precisa. E isso é cuidado real. E rotina muitas vezes cansa, mas também é dentro dela que Deus prova que está perto. É no meio da louça, do trânsito, das mensagens não respondidas, das responsabilidades que ninguém vê, que Ele mostra: eu estou aqui. Porque o céu não se limita ao templo, ele habita a alma. E se você abrir espaço, ele transforma o cenário. Como? Começando por dentro, mudando o foco, redirecionando os pensamentos. É por isso que você pode estar ouvindo essa mensagem agora e sentindo uma paz que nem sabe de onde vem. Essa paz tem nome. É o próprio Deus dizendo que não esqueceu de você, que está te visitando mesmo no meio do comum. Muitas pessoas confundem milagre com espetáculo, mas milagre, na maioria das vezes, é processo, é construção. É Deus te conduzindo devagar para que você não se perca no meio do caminho, porque se a bênção vem sem preparo, ela vira peso. Mas quando vem no tempo certo, ela é resposta. Por isso, talvez o que você esteja vivendo hoje não seja o milagre final, mas o caminho dele. E isso já é um milagre. É como quando você começa a se sentir mais leve, mesmo que nada externo tenha mudado. É quando você passa a dormir com mais paz, mesmo com os mesmos problemas. Isso é transformação invisível. Isso é graça sendo derramada aos poucos, com sabedoria. E a Bíblia confirma em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Ou seja, Deus não te abandona no meio da travessia. Olha só. Tem gente aqui que talvez hoje esteja vivendo uma resposta e nem percebeu. Tem gente que já recebeu uma pequena mudança na rotina, uma nova oportunidade, um alívio inesperado, um favor que parecia simples, mas que te tirou de um sufoco. E isso já é o início do milagre. Não espere algo grandioso para reconhecer que Deus está se movendo. A gratidão nasce na percepção. Quando você percebe o pequeno, você se prepara para o grande. E é aí que o sobrenatural começa. Imagine uma manhã em que você acorda e tudo parece igual, mas seu espírito está inquieto, como se algo estivesse prestes a acontecer. Essa sensação, muitas vezes, é o Espírito Santo te sensibilizando para o novo. E quando isso acontece, não lute contra. Fique atento. Pode ser que Deus vai te usar naquele dia, ou vai te presentear com algo que você nem esperava.
Ou vai mudar a atmosfera com uma única palavra, como um vento que sopra e muda a direção do barco, sem você nem perceber. É assim que o céu age, com precisão, sem barulho. E é aí que a fé se fortalece, quando você aprende a ouvir mais o sussurro do que o trovão. Tem momentos em que Deus não te tira da rotina. Ele te mostra o propósito dela. E isso muda tudo, porque quando o propósito é revelado, até o que cansa começa a curar. Você passa a entender por que está nesse trabalho, por que está nessa cidade, por que está nesse relacionamento, e mais ainda você percebe que cada detalhe tem um porquê e um pra quê. Deus não desperdiça dor, não desperdiça esforço, não desperdiça dias. Ele transforma tudo em construção. E quando você olha com os olhos da fé, até o simples tem cor nova. Tudo ganha sentido, tudo ganha vida. E esse entendimento traz cura. Pensa num jardineiro. Ele planta hoje, rega por dias e só depois vê o broto. Deus é esse jardineiro. Ele está plantando em você. Cada oração que você fez, cada lágrima que caiu em silêncio, cada pensamento que você ofereceu a Ele, tudo isso é regado com propósito. O broto pode ainda não ter aparecido, mas a raiz está firme. E quando o milagre romper o solo, ele será firme, profundo, duradouro. Por isso, não se compare, não se apresse. Deus está fazendo algo só seu, único, intransferível. E isso, quando florescer, não será só resposta, será testemunho. Quero te lembrar de uma verdade que talvez você tenha esquecido. Deus ainda escreve histórias com pessoas comuns, em dias comuns, com cenas que parecem simples demais. Ele escreve na pausa, na espera, no silêncio. E quando você menos espera, ele vira a página. Ele muda a estação e você entende que tudo o que parecia silêncio era, na verdade, a caneta dele em movimento. Você não está aqui por acaso. Há um cuidado de Deus, até mesmo nos seus cliques, nas suas buscas, no vídeo que aparece na hora certa. E isso já é ele dizendo: filho, filha, eu te vejo. Às vezes a gente se acostuma tanto com o ritmo acelerado da vida que começa a duvidar do invisível, como se só fosse real aquilo que se pode tocar. Mas Deus não se limita ao que é visível. Ele age no detalhe, no intervalo entre uma lágrima e um sorriso, no silêncio entre duas frases, no momento em que você respira fundo e quase desiste. Ali ele está construindo algo. E se você ainda está de pé, mesmo sem entender tudo, é porque a mão dele ainda está sobre você. Não importa se você sente ou não todos os dias. Ele continua sendo Deus em cada minuto, em cada batida do seu coração, em cada pensamento que te fortalece quando tudo parecia desabar. E o mais bonito é que ele não exige perfeição para derramar cuidado. Ele só quer sinceridade. Então continue, mesmo que com passos pequenos. Continue mesmo que às vezes chore escondido, porque no meio desse caminhar comum, o céu pode decidir te surpreender. E quando isso acontecer, você vai lembrar desse momento. Vai lembrar que Deus avisou, que Ele prometeu, que Ele te preparou, mesmo nos dias em que parecia só mais uma terça-feira qualquer. E agora que você chegou até aqui, respira fundo, silencia um pouco o barulho de dentro e permita que essa mensagem se acomode em você. Porque talvez hoje você tenha entendido que o milagre que tanto espera não virá vestido de espetáculo, mas sim escondido na simplicidade de um dia comum. E é nesse lugar de maturidade espiritual que você começa a enxergar Deus, não só no extraordinário, mas também no café da manhã com sua família, no trajeto até o trabalho, no olhar de alguém que te ama, no respiro de alívio que chega sem explicação. Deus está em tudo. E quando a gente se abre para essa verdade, a vida muda mesmo sem mudar. Por isso, se essa palavra te alcançou, não sai agora. Eu quero orar por você. Vamos orar juntos?
Pai querido, nesse momento eu apresento essa vida que me ouve com o coração aberto. Tu sabes o nome, o peso que ela carrega, os pensamentos que tentam roubar a paz dela, mas também sabes das sementes de fé que ainda existem aí dentro. Por isso, Senhor, eu te peço, surpreende essa pessoa com o teu cuidado, ainda que pareça um dia comum. Que o teu agir se manifeste no invisível, no emocional, no espiritual, no físico. Que ela sinta paz ao dormir, força ao acordar e direção ao caminhar. Que cada passo dela seja guiado pela tua mão. Que o coração cansado receba novo ânimo. Que o espírito ferido receba consolo. E que toda incredulidade se transforme em confiança plena no teu tempo. Sopra esperança sobre essa casa, sobre essa alma, sobre esse dia. Em nome de Jesus, que os olhos dela se abram para perceber os teus sinais, mesmo quando tudo parecer igual. Que esse seja o começo de um tempo novo, um tempo fértil, um tempo de respostas. Amém. Escreve aqui nos comentários: eu creio no mover de Deus todos os dias, porque essa simples frase pode ser o seu ato de fé e também pode alcançar alguém que está precisando ler exatamente isso. Muito obrigado por estar aqui comigo até o final deste vídeo. Que o seu coração se mantenha firme, ainda que os dias pareçam comuns. Porque Deus age onde ninguém vê, no tempo em que Ele sabe que é o melhor. E se essa mensagem te ajudou de alguma forma, eu te convido agora a deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você ama. Pode ser exatamente isso que alguém esteja precisando ouvir hoje. Este é o canal Seguindo o Evangelho, e aqui a palavra de Deus é viva, acolhedora e constante. Que a sua semana seja abençoada com milagres inesperados e que cada dia comum seja marcado pela presença extraordinária de Deus. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.